Olá, pessoal. Aqui é a professora Elis de História e hoje nós vamos tratar do assunto que é o tema da nossa aula, chamado Criacionismo e Evolucionismo. Esse conteúdo, ele antecipa o que a gente vai estudar depois, ou seja, depois nós vamos estudar a pré-história. Então, antes de adentrarmos ao assunto da pré-história, nós vamos falar dessas duas teorias aí que explicam o surgimento do homem no planeta. Bom, pela teoria criacionista, ela é explicada pela religiosidade, ou seja, pela religião, tá? Então, são vários mitos que existem para explicar o surgimento do homem no planeta. Não só o tão conhecido que é a visão do cristianismo. Outras culturas também criaram a sua mitologia para explicar o surgimento do homem no planeta. E nós temos que respeitar, pessoal. Tanto quem acredita no criacionismo, a explicação religiosa, tanto por quem acredita no evolucionismo, que é a explicação que é científica, tá joia? Então, pelo criacionismo, a teoria prega a vida da humanidade tendo um criador, uma força sobrenatural. Reitero, tanto na religião cristã quanto em outras religiões, como na África, aqui na América, os maias, os chineses, entre outros. O cristianismo, por exemplo, ele adota a Bíblia, que é o livro de Gênesis, que tem a fonte explicativa sobre a criação do homem, tá? Para o criacionismo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Bem depois, no século XIX, já pelas ideias de Lamarck, ele já introduziu uma ideia que o homem foi criado por uma evolução, ou seja, ele foi evoluindo no planeta, tá? E depois o Darwin, no século XX, ele aperfeiçoa essa ideia. Inclusive, ele escreve um livro conhecido como a Teoria das Espécies. No evolucionismo, a teoria é fruto do conjunto de pesquisas, tá? Iniciadas pelo Charles Darwin. O Darwin, ele começou a perceber semelhança entre os animais vivos e os que estavam em extinção. Então, ele concluiu que há um processo de modificação. Então, ele levantou a ideia de que os seres vivos estão em constante concorrência. E assim, somente os mais preparados, os mais fortes é que vão sobreviver, tá? O Darwin, ele nunca afirmou, conforme erroneamente muitas pessoas acreditam, que os mais fortes sobreviveram, tá? E sim, assim, que existia uma espécie mais fraca, que existisse uma espécie mais forte. Mas sim, aquela que se adaptou a melhor no planeta, no clima. Essa espécie sobreviveu, tá joia? E continua até aí, até hoje. Somos nós, somos qualquer outros seres vivos, qualquer animais, tudo que vocês veem, as plantas, os animais e tudo mais, tá? Mas ele se dedica principalmente aos animais, tá? Os racionais e os irracionais. Então, vocês podem observar aí na imagem as diferenças aí. Tem uma imagem que é do criacionismo, né? Que foi pintada pelo Michelangelo Buonarroti no teto da Capela de Sistina, na Itália, que é o Criador e a sua criatura, que é o homem. Ou seja, o Criador tocando o dedo do homem, Deus tocando o dedo do homem e o criando, tá? E temos aí a imagem ao lado, o evolucionismo, que o homem é ainda quadrúpede, ele vai se tornando bípede até evoluir e chegar na espécie. Então, atual, né? Que somos nós, Homo sapiens sapiens.
Temos museus, inclusive em São Paulo, que existem os crânios lá que provam, né? Crânios encontrados pelas escavações, pelos arqueólogos, que provam que houve essa evolução. O cérebro do homem, ele era bem menor e a parte da frente, na nossa arcária, era bem mais avantajada. Depois ela foi diminuindo e nosso cérebro foi aumentando. Tá joia? Na próxima imagem, a gente tem a explicação aí do evolucionismo, tá? Do Darwin ainda. Que a teoria é fruto de um conjunto de pesquisas que ele fez em constante, ele pesquisou muito, tá? Ele percebeu a semelhança entre os animais vivos em extinção, reitero que eu já disse, e concluiu que as características passam por um processo e fases naturais que vão se modificando. Já no criacionismo, que é a próxima imagem que nós temos aí, a teoria prega que a vida, que a humanidade, a Terra, o universo, foram criados por uma força sobrenatural, um criador, né? E volto a falar para vocês, insisto a dizer, essa criação tem em diferentes religiões, tá? Não só do cristianismo, mas em outras também, tá? O criacionismo, por exemplo, ele adota a Bíblia, que é o livro Gênesis, como eu já disse para vocês, nós vamos voltar a falar disso depois. Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de deixar claro aqui com vocês, tá? Que Darwin nunca afirmou que o homem veio do macaco, diretamente do primata, tá? Darwin dizia que nós tínhamos um ancestral comum, que é uma origem, os hominídeos, tá? Que deram a origem a nós, mas que nós somos um parente próximo do macaco, mas que daquele primata surgiu duas ramificações, uma que foi para o Homo sapiens e a outra que foi para os primatas, tá? Então, nós não descendemos diretamente do macaco, tá? Temos a imagem aí, novamente, da Capela Sistina, né? O teto da Capela Sistina, pintada pelo Michelangelo Buonarroti, fica na Basílica de São Pedro, em Roma, tá? O evolucionismo, ele baseia em pesquisas, experimentos científicos, tá? O Charles Darwin, ele pesquisou muito tempo e escreveu o livro dele em 1859, cujo título é A Origem das Espécies, tá? Que ele afirma que o homem era o resultado de uma longa evolução, demorou muito para evoluir, não foi do dia para a noite, tá? Uma longa evolução mesmo até chegar no Homo sapiens, o que corresponde às nossas características atuais. Então, observem os crânios aí. Então, tem aí o Australopithecus, o Homo habilis, tá? Que não tem nada na mão ainda. Depois o Homo erectus, que ele já fabrica ferramenta, tá? Rudimentar ainda, mas ele já tem, tá? Aqui na época da pré-história. O Homo sapiens, que é Neanderthalis. O que é Neanderthalis? Porque ele foi encontrado, esse fóssil dele, os restos dele foi encontrado numa região da Alemanha, chamada Neandertal. Por isso, Homo sapiens neanderthalis. E depois o Homo sapiens, tá? Que tá mais próximo de nós, que somos o Homo sapiens sapiens. Agora nós temos uma imagem aí do Charles Darwin, tá? Que foi a qual tava. Essa imagem é uma imagem dele, tá? Uma fotografia dele, tá? É dele que nós estamos tratando na questão da teoria evolucionista. E aqui tem uma mensagem, um pensamento dele, que ele diz o seguinte: o vencedor não será o mais forte, será aquele que melhor se adaptar. Ou seja, o que melhor se adaptar ao ambiente sobrevive, tá? Então, segundo ele. Quem foi ele? Então, o Charles Darwin, ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Ele foi um naturalista inglês, tá? Ele nasceu na Inglaterra, autor do livro A Origem da Espécie, conforme eu já disse, e ele formulou a teoria da evolução da espécie, que anteviu os mecanismos genéticos que fundou a nossa biologia moderna agora.
Então, ele é considerado o pai da teoria da evolução das espécies, tá bom? Aí tem uma foto dele mais jovem, tá? Ele, em 1859, depois de 20 anos, o Darwin lançou, depois de estudar, inclusive ele esteve até aqui no Brasil, que depois eu vou até enviar um vídeo para vocês, quem tiver curiosidade de conhecer melhor sobre Darwin. Ele, depois de pesquisar tanto, depois de 20 anos, ele escreveu a teoria A Origem das Espécies, que foi o primeiro de seus livros que explica a teoria da evolução, tá? O livro teve sua primeira edição esgotada em um dia. A obra destituiu a vida humana de qualquer superioridade em relação aos animais e enterrou o conceito de divindade, abrindo caminho para a ciência moderna, tá? Mas como eu disse para vocês e reitero, a teoria do criacionismo ela é bem mais antiga, tá? Ela é desde os primeiros homens a surgir no planeta, quando eles já começam a interagir com as divindades, tudo. E a do Darwin vem aí no século XX já, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da teoria criacionista em algumas mitologias, que não é só a do cristianismo, como eu disse para vocês. Na mitologia grega, a origem do homem foi feita veio dos titãs, tá? Os titãs Epimeteu e Prometeu, que vocês já devem ter ouvido falar, visto algum filminho deles, tal. O Epimeteu, ele teria criado os homens sem vida, imperfeitos, e fez a partir de um molde de barro. Por compaixão, o seu irmão, que era bem mais inteligente que ele, o Prometeu, ele resolveu roubar o fogo do deus Vulcano, que inclusive causou muita fúria nele, né? Para dar vida à raça humana. Então, o que deu vida mesmo à raça humana foi o fogo, tá? Que Prometeu roubou dos deuses, né? Mais especificamente do deus Vulcano. Tá? Também temos, gente, aqui nós temos uma imagem, tá? Que é do Epimeteu, tá? Desculpa, essa imagem é do Prometeu criando o homem de barro, tá? Aí o irmão dele, o Prometeu, ele vai e dá o fogo, entrega o fogo para que esse homem realmente viva, tá? A partir do fogo que a raça humana vai surgir aí, segundo a mitologia grega, tá? Agora nós temos, como eu disse, outras mitologias, tá? Exemplo, a mitologia chinesa. A mitologia chinesa, ela atribuiu a criação da raça humana à solidão da deusa Nuva, que ao perceber sua sombra sobre as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. Essa é uma das teorias chinesas, tá, gente? Porque vale lembrar que dentro de cada povos da antiguidade existia mais que uma teoria para a criação do homem, tá? Essa é uma delas. Nós temos uma imagem aí também, tá? Da mitologia chinesa, essa imagem azulada aí que vocês veem, né? Com o sol, com a lua, né? Se referindo aos deuses, né? E aqui nós temos mais um deus chinês nessa outra imagem, tá bom? Que é o deus Panku, que foi o primeiro ser vivo e o criador de tudo, segundo a outra mitologia que eles têm também, que os chineses têm. Então, o Panku, ele foi o primeiro ser vivo e criador de tudo que existe, segundo a versão mais conhecida do mito da criação na mitologia chinesa. Então, eu passei uma das teorias da mitologia e da deusa, e essa que é do deus, que é Panku, que é a mais conhecida. Tem uma imagem dele aí também, segurando um famoso símbolo chinês, né? Nas suas mãos, né? Representando o mundo. Agora vamos falar do criacionismo dentro do cristianismo, que é um dos mais conhecidos por nós aqui do Ocidente, né?
O cristianismo, ele adota a Bíblia como fonte explicativa, né, para a criação do homem. Que segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e terra. Primeiro ele cria céus e terras e depois ele cria o homem. Ele também, segundo o cristianismo, ele também foi feito do barro, tá? E ganhou vida depois que Deus assoprou. Ali deu o fôlego da vida e assoprou as suas narinas, tá? Outras religiões contemporâneas, atuais, né, dos dias atuais e antigas, formulam outras explicações. E algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Então, às vezes, você pega uma mitologia de um povo e olha a mitologia de outro. Os maias, por exemplo, as primeiras criações da mitologia dos maias, dá para comparar com a mitologia do cristianismo também. Uma delas, tá? Que eu disse que tem várias, dependendo dos povos, tá? Então, é bem polêmico a origem do homem nas mitologias, tá? Mas, dessa forma, cabe cada um julgar e adotar por meio dos seus critérios pessoais, viu, pessoal? Então, turminha, cada um acredita naquilo que lhe convém, ou pela religião, ou pelas ciências, tá? E temos que respeitar todas as linhas de pensamentos, tá? As opiniões, temos que ter as tolerância e não dizer a minha é a verdadeira, a do outro é falsa, a do outro povo é falso. Então, isso é muito pessoal, tá? Então, nós respeitamos as diversidades religiosas. Temos uma imagem aí, né, que representa Deus, tá? É lógico que a gente encontra em alguns textos que Deus não tem forma, né? Mas o homem representou, através da pintura, o Deus aí de uma forma, né? Outra coisa, o segundo relato da criação, né, descreve que Deus, chamado de Yahvé, ele formando o primeiro homem, o Adão, da poeira, tá? E assoprou as narinas plantando o jardim, formando os animais e pássaros, e finalmente criando a mulher depois. Tem essa questão da mulher, a Eva, para ser a sua companheira, que foi criada, né, depois de um sono profundo de Adão, através das suas costelas. Então, pessoal, antes da gente adentrar na próxima mitologia, vamos lembrar, tá lá em Gênesis, tá? Capítulo 1, 26 e versículo 27, que está assim: o que significa ser criado à imagem de Deus? E aí Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. Está lá em Gênesis, tá bom? Temos outra mitologia também, pessoal, que é a mitologia maia. Quem são os maias? Os maias são povos, né, que ainda existe descendente dos maias, né, mas povos que viveram ali na América Central, tá? Na região da América Central. Então, pessoal, segundo a mitologia maia, o homem é criado primeiro de lama, mas esse se desfaz. Não deu certo, pessoal. Aí eles convocam outros deuses e criam o homem a partir da madeira, mas este não possuiu nenhuma alma. Aí finalmente ele é criado a partir do milho, por uma quantidade maior de deuses, e seu trabalho é completo. Então, na mitologia dos maias, o homem, aqui que deu certo, o homem foi criado pelo milho. Por que será, pessoal? O milho é uma cultura muito importante para eles, tá? Faz parte da alimentação deles. Então, é o que eles tinham ali para dar a explicação. Então, o milho é um alimento muito importante para eles. Aí nós temos uma figura aí de um panteão, tá? Que é dos deuses que foram construídas pelos maias, tá joia? E
Então, pessoal, é isso. Para final, então a gente tem essas duas teorias aí. É lógico que gerou bastante polêmica, né? Quando o Darwin apareceu com a teoria do evolucionismo, não é? Porque Darwin, ele checou o mundo através da observação dele e acabou chocando as pessoas com isso, tá? Pela primeira vez, alguém tirava o poder da criação do mundo e da vida das mãos de Deus, tá? E o surgimento do homem seria o resultado de um processo de evolução, como eu já falei para vocês, de outros primatas, ou seja, do ancestral, um parente do macaco, e não diretamente do macaco. E, como eu falei, reitero, existem esses crânios lá no Museu de Arqueologia da USP, em São Paulo, tá? Com os crânios que foram encontrados e as evoluções. Como eu expliquei para vocês, e tem a imagem também que foi mostrada, que como o crânio era e como o crânio do homem foi evoluindo, e também tem a imagem do homem evoluindo e se tornando o Homo sapiens sapiens que somos nós hoje, tá? E, como eu falei para vocês, depois do século XX, depois de Darwin, isso deu ensejo para a evolução da genética, da engenharia genética moderna, tá? O evolucionismo, tá? Até porque foi feita pesquisa de DNA e nós temos 98% do DNA dos chimpanzés. Então, humanos e chimpanzés têm 98% dos DNAs são iguais, tá? É isso. Então, para finalizar, eu reitero que cada qual tem a sua opinião, tá? Tem a sua fé e temos que respeitar a fé do outro, tá? Eu tenho que passar esse olhar das ciências para vocês, tá? Que foi comprovado, temos os fósseis, vocês podem estar procurando na internet também, que vocês vão encontrar o crânio do homem, a evolução do homem. E é isso, pessoal. Por hoje é só. E até a próxima aula. A próxima aula nós já vamos adentrar no assunto do homem já na pré-história. Tá joia? Um beijo para todos vocês e saudades. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.